Nancy. Ela me visualiza, mas eu não visualizo ela. Mas vamos seguir com a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre cooperação e competição, os impactos da inveja na vida profissional. E hoje eu estou com a minha convidada, que é a Nancy, que é uma colega de profissão que eu conheci num curso de coaching que nós fizemos, numa formação de coaching que nós fizemos. Além disso, ela também é minha vizinha aqui, né? Mora num bairro próximo aqui também, em Barueri. E aí eu convidei e ela me sugeriu esse tema que eu achei super bacana para a gente falar hoje. E aí vamos aproveitar esse início aqui, Nancy, para você se apresentar, falar um pouquinho de você, o que você se sentir confortável. Tá bom. Bom, primeiramente, Ana, boa noite, pessoal. Ana, já quero te agradecer, viu? Muito obrigada pelo convite. A Ana já fez uma live lá no meu perfil, nós falamos sobre mentalidade positiva, e ela fez esse convite aqui, estou muito honrada aqui de fazer essa live, falando sobre esse tema, né? Tão importante, tanto alguém é inveja profissional. Bom, eu sou a Nancy, eu sou mentora de carreira e liderança, sou coach também, profissional e pessoal. Também tenho a formação de coach com a psicologia positiva, florescimento humano. Então, como a Ana falou, nós conhecemos na escola, na certificação. Então, a gente vai trazer esse bate-papo aí para trazer muita informação aí, várias dicas importantes para esse tema. É isso mesmo. Então, vocês sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para ir conversando com a gente. Nós vamos respondendo, vamos interagindo com vocês aqui também, tá bom? Eu adoro interagir com as pessoas, né, Nancy? Você também, né? Também. E aí, aproveitando que aqui. Aproveita. Aproveitando, para quem não viu a nossa live, depois eu também vou compartilhar lá no meu story, que é a live que eu fiz lá com a Nancy, sobre a mentalidade positiva, eu vou compartilhar no meu story, que aí quem quiser pode acessar e assistir agora também, né, Nancy? Aproveitar, né? Deixa. Isso. E eu vou compartilhar essa também lá no meu perfil também, não sei se... Ah, legal. Então, vamos lá, inveja é um sentimento... vamos começando a falar aqui também, né? Então, a gente vai falar sobre a inveja. A inveja é um sentimento natural, todo mundo tem. Não adianta a gente falar que não tem, mas todo mundo tem esse sentimento. Coloca aqui, é interessante falar assim, quem que você acha que já sentiu inveja? Coloca aqui, sim ou não. É importante. Só para a gente ter uma noção aqui, né? Foi até interessante você fazer essa interação com as pessoas, porque tem até uma pesquisa que fala sobre isso, né? Onde fizeram uma pergunta para várias pessoas e 100% das pessoas falaram assim: eu sou muito invejada. As pessoas têm inveja de mim. Mas quando perguntam o contrário, você é invejoso? Todo mundo fala que não. 100% das pessoas fala que não. Então a conta fica meio que não fecha, né? Então quando a gente pensa em... Fica meio estranho, não fica? É verdade. Como assim, né? Ninguém é invejoso, mas todo mundo é invejado? Como é que é isso, né? Então a inveja é um sentimento natural do ser humano. A maioria das pessoas sentem. Às vezes mais, às vezes menos. A gente precisa prestar muito atenção quando essa inveja ela passa a ser insistente, quando ela começa a prejudicar não só a vida da outra pessoa que está sendo invejada, né, que é um alvo de uma inveja, às vezes até de uma perseguição, quanto também começa a prejudicar a vida de quem está com esse sentimento, porque é um sentimento ruim de se ter, né? Embora a gente saiba que os seres humanos todos possuem, é algo ruim. Quando ele é em excesso, isso vai fazer muito mal. E aí a gente precisa entender quais são as consequências e os impactos que isso vão gerando. Hoje a gente está falando especificamente sobre a vida profissional, porém, se a pessoa tem inveja ou ela está passando por alguma situação em que ela é o alvo, você pode ficar aqui com a gente, porque essa live ela vai ser útil para você, a gente vai contribuir de maneira muito positiva para poder lidar com essas situações, começar a lidar com isso, né, Nancy? É isso mesmo. E nós temos 3 situações, assim, que nós conversamos sobre vários pontos, sobre várias consequências que esse sentimento ele leva, né, para a nossa vida profissional, e marcamos 3 pontos como importantes. Então, o primeiro ponto
Nancy, você pode comentar a hora que você quiser, viu? Eu não tô te vendo, tá bom. eu não consigo perceber aqui a sua Sim. a sua Pode fisionomia. Você quer deixar. falar não, fica complicado para mim aqui, né? Eu De imagino, ler aqui a sua pode fisionomia, deixar. tá bom? Então, assim, a gente tem três, nós marcamos 3 pontos que são importantes. Então, o primeiro o que gera são conflitos. Então, quando a pessoa ela é invejada ou ela está tendo esse sentimento de inveja, a consequência é ter muitos conflitos, porque a pessoa que está com essa inveja, ela vai querer sabotar o outro, vai fazer fofoca, às vezes desrespeita, não valoriza a conquista do outro, consequentemente isso vai atrapalhar muitos relacionamentos, vai gerar um conflito muito grande. Vai ter problemas de saúde, então vai interferir nas questões aí do bem-estar. A pessoa que é invejosa, ela não fica em paz, então ela fica estressada, ela fica ansiosa, ela sofre, né, de ver o outro Sim. conquistando, sendo promovido, tendo uma conquista ali realizada, se destacando. Em contrapartida, quem está sendo alvo também tem alguns sentimentos que vão interferir no bem-estar, né? Porque a pessoa ela começa a se sentir sem energia entre tantas outras coisas que podem acontecer aí, né, no corpo físico e mental. E o terceiro é perder a oportunidade, né, de realmente investir seu tempo em algo que seja útil, em focar em si mesmo, no seu desenvolvimento, né? Deixa de perceber as oportunidades aí. E o que a gente pode falar, assim, nesse começo, assim, sobre o autoconhecimento? Quanto que ele interfere aí nessas questões? Isso, até na nossa conversa, né, Ana? E aí, isso a base do nosso trabalho, né, Ana? Como doutora, é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho autoconfiança. E um dos fatores da inveja é justamente essa falta do conhecimento. Quem eu sou, quando eu não olho para dentro, eu só olho para fora. E isso muitas vezes vai causar inveja, você só está olhando para fora. Você não está olhando para você, você não está olhando para dentro. Quais são os meus pontos fortes? Quais são, né, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou bom? E quais são os pontos a me desenvolver, que eu preciso me desenvolver? Eu ter essa consciência, isso faz com que eu coopere, não faça com que eu crie competição. Porque quando eu olho para fora, estou olhando só porque o outro é bom, pontos fortes do outro, o quanto eu julgo o outro, que ele precisa se desenvolver, eu estou querendo competir, eu não coopero. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Quanto mais eu me conheço, mais eu coopero. Quando eu olho para dentro, eu coopero com o outro. Quando eu olho para fora, eu quero competir. Né, Ana? Exatamente. E quem está sendo alvo, né, dessa situação, que todo mundo, alguém que está aqui com a gente já passou por uma situação de ser alvo de inveja, em algum momento todo mundo passa por isso, né? Que não é uma situação muito favorável. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente também começa a entender que o problema não é nosso, né? De quem está passando por, né, de repente ser o alvo, né? Você começa a entender que às vezes aquela pessoa ela tem algum problema, ela está passando por alguma dificuldade, e está muito relacionado também com questão de baixa estima, que ela não, às vezes ela não consegue identificar as suas próprias qualidades, igual a Nancy acabou de falar, né? Quando você tem autoconhecimento, você identifica. A pessoa, quando ela tem a inveja, ela não consegue se perceber, olhar o valor. E se você, que é invejado, né, está passando por alguma situação como essa, você tem que pensar assim: se eu me conheço, eu sei quais são minhas forças, quais são as minhas limitações, eu entendo que o problema não é comigo. Então, como eu vou reagir diante disso? O que eu preciso fazer, né? Como que eu vou me manter, né? Lidar com essa situação. Aí a Nancy também já falou da questão da cooperação e da competição. Eu vou olhar para mim, né? Então, a gente precisa manter o equilíbrio emocional, não é, Nancy? Manter o equilíbrio emocional, a maturidade. Você tá aí, né? Estou aqui, pode ir, estou te ouvindo. Pode deixar que eu já entro. Tá. Estou te ouvindo aqui. Manter, né, o equilíbrio emocional e manter uma certa distância também emocional. Então, eu vou entender que o outro tem um problema e eu vou me posicionar diante dessa situação. O autoconhecimento não é? O autoconhecimento faz com que a gente se posicione, com que a gente saiba lidar com as situações de uma maneira mais assertiva. Então, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer,
o meu trabalho, entregar aquilo que eu tenho que entregar, continuar dando o meu melhor, se preocupando com a minha performance, independente do que o outro faça, o que é um desafio muito grande. Não é muito desafiador lidar com isso? Você mencionando isso, me veio aqui, até vou dar um exemplo. Né? Na nossa conversa não me veio esse exemplo, mas veio agora você falando. Né? Fica à vontade. Sobre isso, sobre a inveja, sobre a autoconfiança. Vamos lembrar de Davi. Davi, ele tinha uma autoconfiança muito grande, ele sabia quem ele era e os pontos fortes. Antes dele derrotar o gigante Golias, eles desdenham de Davi. Imagina esse menino franzino, pequeno, vai derrotar um gigante, não consegue nem colocar armadura, né? Nunca não sabe guerra. Como você vai derrotar um gigante? Só que Davi, ele nem ligou para o que estavam falando. Ele nem ligou, ele tinha uma autoconfiança nele, né? Muito grande. Não, e aquilo, né? Ele já tinha derrotado um urso da preparação. Ele já tinha derrotado um urso, então, assim, ele já sabia como agir em casos de necessidade, por exemplo, tinha que se depender de algo maior do que ele, né? Então, assim, já tinha uma preparação, ele já sabia o que ele podia e foi confiante e nem ligou o que os outros estavam falando. Ninguém acreditava no Davi, mas ele acreditava nele. Então, eu acho que essa história de Davi, né? Eu gosto muito da história de Davi, tem muita reflexão pra gente. E é isso. Não importa o que os outros falem quem você tem que saber quem você é. Não importa o que os outros falem, você tem que saber. Eu sou o Anacia, sei os meus pontos fortes, eu sei onde eu posso ir, eu sei os meus pontos a desenvolver. Não importa o que os outros falem de você. Né, Ana? Exatamente. E essa história que você trouxe é um exemplo extremamente positivo, porque faz a gente realmente ser mais resiliente, né? Porque a gente sabe que mesmo quando a gente foca no autoconhecimento, em se desenvolver, em crescer, em dar o nosso melhor, a gente vai encontrar situações como essa Sim. no nosso caminho. E a gente precisa fortalecer a nossa confiança todos os dias, buscar se melhorar todos os dias, justamente para poder lidar com isso, porque não é uma situação fácil, né? A gente olhar para nós mesmos, entender as nossas limitações, até para lidar com isso, porque às vezes a gente tem todas as competências ali no trabalho para desenvolver uma tarefa, ou como colaborador, ou como líder, mas aí começa a vivenciar isso e a produtividade ela começa a cair. Então, quando você começa a focar em realmente falar assim, não, peraí, eu sei o que eu tenho aqui, né? Eu sei como eu vou usar essas ferramentas, os meus recursos, as minhas habilidades, eu sei como que eu vou lidar com essas pessoas, a gente começa a deixar o foco em nós mesmos e parar de se preocupar com o que o outro está falando, igual você já trouxe, né? Você muda o foco, peraí, eu tô numa situação difícil, a gente não vai fingir que não tá acontecendo, né? Porque acontece. Mas peraí, o que eu vou fazer? Onde eu vou focar? Onde eu vou colocar minha energia? Eu não vou deixar isso me abater. Porque tem gente que às vezes acaba se deixando abater, né? Por conta dessas situações, né? Acaba realmente interferindo ali no dia a dia, né? No que vai fazer, nos relacionamentos. E se você tem uma percepção mais aguçada, né? Um desenvolvimento maior sobre quem você é, né? Uma percepção, né? Você começa a evitar algumas coisas, algumas reações negativas. Entrar na onda do outro, né? Exatamente. Eu começo a me blindar, né? Não importa, você começa a se blindar de certas coisas, da negatividade. Quanto mais eu trabalho a minha mentalidade positiva, em ações positivas, mais eu me blindo com a negatividade. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente. Quanto mais eu trabalho a minha mentalidade, né, positivamente, eu fico blindada para o externo. Eu tenho que estar com o interno fortalecido. Exatamente. Tem que se fortalecer internamente. Exato. E aí, buscar referências. Então, você trouxe uma história, você falou sobre Davi, da Bíblia, né? E aí, a gente também pode buscar referências ao nosso redor. Então, será que eu tenho algum líder que me ajuda a
agir de forma diferente? Eu conheço alguém que ensina a fazer isso de uma maneira diferente? Alguém que já passou por isso? O que que essa pessoa pode me ensinar, né? Como que eu posso lidar com essa situação? A gente precisa começar a buscar referências também, né? Porque é importante a gente ter o autoconhecimento, mas a gente também precisa buscar recursos fora. Isso faz a gente encontrar muita cooperação também para conosco, né? Porque às vezes a gente foca demais nas pessoas que estão gerando algum prejuízo, trazendo algum transtorno ali no nosso dia a dia, naquilo que a gente está fazendo, e esquece de perceber as pessoas que estão ali para cooperar, que é o tema também, né, que a gente está falando aqui. Quem é que está cooperando aqui comigo? Quem é que está trazendo aqui um apoio para eu poder fazer meu trabalho direitinho? Então, vamos prestar atenção nas coisas boas que tem ali no dia a dia, nos relacionamentos positivos, nas pessoas que estão ali te fortalecendo. Deixar que isso seja muito maior que qualquer outra coisa, não é? Quem está aqui com a gente já passou por alguma situação assim? Vamos ver se alguém fala alguma coisa mesmo assim. Interage aí com a gente. Vamos lá. A gente precisa ter esse discernimento, né? De buscar a cooperação, de olhar para as pessoas que estão ali para contribuir com a gente. Mas será que a competição, já que a gente falou sobre cooperação, né? A competição de tudo é ruim? Você acha, Nancy, que a competição de tudo ela é ruim? Não. A competição ela não é ruim. Mas eu gosto sempre de ter assim, tenha referências, mas não queira ser igual. Entende? Uhum. Por exemplo, é bom você ter uma referência, como você mencionou exatamente, é olhar o outro, o que aquele tem de bom que eu posso me inspirar? De eu ter de referência. Mas não querer competir, se ele fez, eu vou fazer igual. Entende? Então, é isso, ter referência, mas essa referência, ela me traz o pé no chão de quem eu sou, na minha realidade, não na realidade do outro. Porque às vezes, quando eu quero competir, eu olho para a realidade do outro. Eu olho o meu bastidor com o palco do outro. Aí gera uma competição não saudável. Agora, eu tenho referência, eu vou olhar aquela pessoa, tem como referência, mas eu tenho como referência, mas com a minha realidade. O que eu posso me inspirar naquela referência para eu poder ser melhor? Não querer ser igual. O que você acha, Ana? Totalmente, concordo totalmente. É a inspiração de você olhar para a trajetória daquela pessoa e absorver o que será que ela fez, né? Como que ela conseguiu, mas de uma forma de admiração, né? De inspirar, de trazer como exemplo e encaixar na sua realidade, né? Como que ela aprendeu tal coisa? Poxa, legal, também gostaria de aprender. O que ela fez? E não ficar bravo, chateado, porque ela conseguiu e você não tem, né? É aquele olhar de que poxa, alguém conseguiu, então eu também posso. E a competição, às vezes, a gente vê muito assim, né, no ambiente de trabalho, uma questão assim. Vou dar um exemplo. Às vezes você está no trabalho e eles falam assim, ó, se você atingir X meta, fizer X coisa, você vai ganhar uma viagem. Então vai gerar uma competição ali naquele ambiente, não vai? Sim. Vai começar a gerar uma competição. Vai. Pode ser uma competição saudável ou não, vai depender das pessoas que estão ali. Mas o ideal é que seja algo saudável, né? Você usar todos os seus conhecimentos, as suas habilidades para você entregar aquele trabalho e atingir aquela meta. Não há necessidade nenhuma de puxar o tapete de alguém, de sabotar, de criar uma fofoca, ou de ficar extremamente irritado porque alguém conquistou essa viagem e você não, por exemplo. Um exemplo simples, uma coisa que acontece ali, às vezes, no dia a dia de algumas empresas, né? Uma premiação, alguma coisa. A gente precisa prestar atenção que a gente tem total capacidade de aprender algo. Né? Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente tem total capacidade. Então, a gente tem que buscar, sim, pessoas que possam nos inspirar, buscar ter o autoconhecimento e ter discernimento das ações que a gente vai ter ali no dia a dia, porque isso ajuda, não é, Nancy? A você se inspirar. Você falou uma frase que eu gosto de utilizar bastante. Discernimento. Nem discernimento. tudo é para todos. Nem tudo é para todos. Sabe?
Não é porque uma pessoa teve uma trajetória, teve um resultado X, que eu também vou ter aquela mesma trajetória e querer ser igual, ultrapassar aquela pessoa, o resultado. Quando eu entendo que a minha trajetória é única, meu resultado também é único. Né? Exatamente. Você evoluir, eu ter essa noção de que eu estou evoluindo, mas dentro da minha trajetória, não na trajetória do outro. Entender seu tempo, né? Seu momento, exatamente. É entender cada um seu tempo, seu passo, seu momento de vida. Às vezes essa questão de ficar olhando muito para o outro e de competir faz com que as pessoas elas deixem de se olhar e entender se realmente ela gosta. Às vezes ela está invejando ou está querendo competir com alguém sobre algo que às vezes ela nem faz sentido para a vida dela. Ela não tem nem... Não é? Às vezes a pessoa está olhando, Nossa, você queria falou. ter, Exato. Nossa, tá perdendo um tempo tão grande. e assim, é aquilo, né? Hoje, em época de Instagram, todo mundo vai mostrar o seu palco, as suas conquistas. Né? Aqui é um palco, o Instagram é um palco. Né? Por exemplo, não sabe o seu dia para você estar aqui, não sabe o meu dia para você estar aqui. Né? Todos os desafios que a gente enfrentou para estar aqui. Então é isso. Exato. As pessoas não vão mostrar aqui os resultados bons, aqui é o palco dela, mas a preparação, os bastidores. Isso que vai fortalecer, é isso que importa. E as pessoas não veem. Só veem o palco, os bastidores, desafios, né? Ficam tudo. Só realmente a pessoa sabe. Exatamente. Exatamente. E também assim, né? Nada é fácil. Igual você já trouxe aí, né? Nada. Oi, tudo bem? Boa noite, tia. A minha tia tá falando boa noite, Ana Paulinha aqui. Boa noite. Assim, a gente precisa prestar atenção, porque todo mundo pode passar por dificuldades, mesmo quando você está ali concretizando seus objetivos, conquistando uma promoção, fazendo aquilo, as coisas que você gosta dar certo, né? Realmente está conseguindo, está conquistando ali. Mesmo nesse período, existem momentos que nós estamos mais fragilizados. E aí, quando aparece alguém que começa a colocar uruca, né? Deus me livre, é pior ainda. Aí que a gente precisa se fortalecer, fortalecer os nossos pensamentos, né? Para não deixar que essa erva daninha ela comece a contaminar a gente. Porque da mesma maneira que os bons, se a gente começa a se envolver demais nesse pensamento que a outra pessoa fica, né? Assim, de não estar feliz pela nossa conquista, ou se a gente é essa pessoa, isso vai tomando conta, né? Isso contamina demais, contamina a nossa energia, contamina aquilo que a gente vai fazer, contamina o ambiente. Isso gera prejuízos muito maiores do que a gente está especificando aqui sobre os impactos na gente, né? Nas pessoas e quem está ao redor. Mas dentro de uma empresa, isso tem impactos muito maiores, não é, Nancy? Que a gente até falou um pouquinho sobre isso também, não é? Sim, porque se cria um ambiente tóxico, não é verdade? Porque, assim, esse clima de inveja dentro de uma organização, ele igual você falou, ele gasta muita energia. Né? No mês passado falamos sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental. Não é só físico, mas a mente mesmo. Isso suga a energia, a inveja nesse ambiente causa conflitos que sugam energia. Demais é uma organização. Sendo que a cooperação, ela traz muito mais benefícios e mais produtividade para a organização do que esses conflitos, do que a inveja. As pessoas precisam cooperar umas com as outras. Porque a organização é uma engrenagem, ela precisa do trabalho, né, em conjunto, de uma equipe. Quando tem essa inveja, esses conflitos, isso desgasta demais. Isso traz turnover, isso traz absenteísmo, traz afastamento, causa burnout. Olha o quanto de coisa que a gente está falando aqui. E aí, ao invés de realmente prestar atenção ali no trabalho que precisa realizar, tem que despender energia para coisas que poderiam ser evitadas, né? Exato.
Tem que justamente trabalhar para evitar esse tipo de coisa, né? Se olhar para evitar esse tipo de coisa. Se eu estou indo por esse caminho, peraí, deixa eu fazer uma mudança aqui, porque o impacto ele é muito grande, né? Se a pessoa ela começa a buscar conhecimento, não só o autoconhecimento, mas também conhecimento do que ela faz, ela começa a entender o quanto que a ação dela impacta não só no trabalho dela, mas na vida das outras pessoas e na da organização ali, do setor, da empresa de forma geral, né? O quanto isso impacta ali nessa questão, né? E aí vai diminuindo ali os resultados. A pessoa ela precisa estar atenta a isso, né? Para cortar o mal pela raiz. E é uma coisa que normalmente não é feito. E aí entra o nosso trabalho, né, Nancy? Como coach, Exatamente. para a gente Trabalho poder justamente. Exatamente. Justamente sobre Pra gente poder... isso. Que é a base igual, né, nosso, que é realmente o autoconhecimento. Muito, né? Trabalho do coach, trabalho de mentoria, se começa sempre pelo autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, não sei se o que eu estou fazendo está correto. Tem nações que não, sem pensar, né, por impulso, e o quanto que isso é uma perda de tempo, né? E quando a gente começa a trabalhar essa questão aí de florescimento humano e também de florescimento organizacional, vai trazendo várias mudanças aí para o dia a dia, para os profissionais e também para a empresa, né? Sim. Para as empresas que estão ali, vai aumentando o que a gente estudou muito e que eu levo muito aqui, já falei várias vezes aqui na página e levo também muito para os meus coaches, que é a questão da autoeficácia, né? Você começar a confiar em você, né? Confiar em você, nas suas ações, na sua capacidade de realizar aquilo que você precisa. Porque aí você, ao invés de você ficar pensando em competir com o outro, em deixar se dominar pela inveja, você está com foco em realmente em você, em fazer as coisas que são importantes, nos resultados que você vai levar ali para a empresa ou para o seu setor, enfim, né? Muda totalmente o foco ali. Muda o foco, realmente te traz essa autoeficácia, porque você trabalha com as suas forças, você tem esse conhecimento, você sabe o que você precisa se desenvolver, você pega o seu tempo para se desenvolver, no que você sabe que realmente você ainda, né, tem um percurso ainda para desenvolver, né, que se você está caminhando nisso, você tem essa percepção. Então, eu trabalho esses meus pontos a desenvolver, e com isso eu tenho uma alta eficácia, eu tenho um aumento de produtividade. E a empresa acaba ganhando. Sim, com certeza. Todo mundo ganha, né? Exatamente. E essa transformação, essa mudança, é claro que a gente está falando aqui do ambiente corporativo, de você, né, das ações e os impactos no trabalho, mas quando alguém tem esse sentimento de inveja e ela começa a identificar e perceber que tem isso, que isso está extrapolando, que está gerando um prejuízo, quando ela começa a perceber isso, é aquele momento que ela realmente consegue fazer uma mudança, né? Então ela vai começar a entender que ela pode ter sim novos comportamentos, né? Que isso vai gerar resultados positivos para ela. Mas essa mudança, ela é um desafio, não é da noite para o dia também, né? Porque envolve muito questão de baixa estima, de crenças, de coisas que são alimentadas às vezes por anos, né, na vida da pessoa. Mas o que eu posso dizer assim nesse momento, assim, quando a pessoa ela se dá conta dessa situação, é que ela precisa ter bastante resiliência ali para poder entender e fazer essa mudança. Você quer falar algo assim sobre isso também, Nancy? Assim, alguma sugestão? O que você pensa? É tão difícil eu não estar te vendo. É verdade, né? Mas está saindo. Então, mas estamos conseguindo vencer o desafio, tá vendo? Estamos sendo resilientes. Então. É muito. Nossa, que coisa chata não te ver. É verdade. Mas estamos conseguindo fazer a live, tá vendo? Fazendo Sim. desafios você não me vê. É. Mas é isso, né? Igual como diz a frase do Raul, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É fantástico. E é isso, entendeu? Nós estamos nessa vida para evoluir, né? Não com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Né? Verdade. Quando eu identifico o que eu preciso mudar, eu
acaba progredindo. Inevitavelmente. Inevitavelmente, igual. E isso realmente é o grande, eu acho que a chave da nossa vida, né? Do sucesso, né, da nossa vida. É olhar, né, lá na frente e falar assim, não, consegui evoluir. Exatamente. Consegui evoluir, venci, passei por Venci. dificuldades. Passei por muitas dificuldades, mas venci. Porque a gente sabe que temos muitas dificuldades, mas a gente precisa reconhecer o nosso valor e reconhecer as nossas conquistas, por menor que ela seja, porque é através disso que vem as maiores também, né? E São aí as a pequenas gente... conquistas, exatamente. São as pequenas ações que nos levam a grandes resultados. E também renúncias, né? Para Renúncias. gente, para nós realizarmos algum trabalho, algum projeto, para a gente realmente começar a se olhar, a gente tem algumas renúncias na nossa vida que a gente faz. A gente às vezes renuncia a tempo de, por exemplo, às vezes de passear, porque às vezes você tem que investir um tempo ali num estudo, tem que investir um recurso, né, um recurso financeiro para você pagar um curso, um desenvolvimento que você precisa do seu trabalho, tempo às vezes com a família. Tem fases que a gente vai tendo algumas renúncias aí, depois aos poucos isso vai se equilibrando, né? Porque faz parte aí do seu autoconhecimento, do seu desenvolvimento, do florescimento, né, Nancy? Sim, igual eu tenho até uma live no meu perfil que fala sobre isso, né? Depois da maternidade, foi um grande desafio para mim. Foi um ato de crescimento depois voltar no profissional. Realmente, eu fiquei esse período, eu tive o desafio do retorno, então, para mim, assim, eu utilizei isso não para me vitimizar, mas eu tive que vou estudar para depois eu me desenvolver, e hoje eu sou mentora de carreira e liderança. Ajudo outras pessoas. Mas eu poderia ter ficado lá atrás só reclamando, só achando culpado. Então, Fez uma escolha, né? eu fiz uma escolha. Não, parar de reclamar. Não sou vítima, eu sou protagonista. Não, vou estudar, vou me desenvolver e hoje estou aqui. Mas para isso, eu precisei passar por um longo processo. Tomar como a gente ouve falar, né? Tomar o controle da própria vida. Realmente Exatamente. se posicionar, tomar o controle, fazer o que precisa ser feito, aquilo que entende que é importante para si, ter um propósito. E a gente sabe o quanto é desafiador a gente fazer o trabalho que a gente faz, né, Nancy? Bom, Primeiro primeiro momento. porque assim, nós precisamos nos desenvolver para poder ajudar as outras pessoas. O primeiro começa por nós, É, profissionais. Precisamos nos desenvolver, estudar o tempo todo, para poder ajudar outras pessoas a chegarem nesse florescimento. Né? primeiro a gente que começa a florescer, né? Óbvio, exatamente. Primeiro começa por nós, como Olha, profissionais, para que não poder faltou ajudar. pedra nesse caminho, viu? Vou te dizer. Teve muitas pedras, mas também muitas flores, muitas boas Isso, sementes aí. Muito exatamente. bom, né? É importante quando a gente decide, né? Quando a gente realmente entende o nosso propósito, aquilo que a gente quer fazer. Isso em qualquer lugar, né? A gente acabou que está falando aqui um pouquinho sobre nós, mas dentro do trabalho também é assim, né? Quando você realmente se identifica com aquele trabalho que você faz, a sua tendência é cooperar muito mais, né? Então, essa questão de ter inveja, de querer competir de uma forma negativa, ela começa a diminuir, né? Você começa a tomar consciência e fala, não, isso não tá legal, porque você reconhece mais rápido, né? Então, automaticamente você vai focando em coisas boas e os resultados, eles vão sendo melhores. Não é da noite pro dia, mas é uma consequência, né, das escolhas positivas aí, ações e atitudes semeadas dia após dia, não é? Você falou uma eu gosto muito com a palavra propósito. Você trabalhar por propósito, pelo propósito, não somente com o salário. O salário é importante, nós precisamos sim, mas o trabalho com propósito. Porque se você só trabalha somente pelo dinheiro, você vai se estressar, vai haver conflitos, você não vai superar as dificuldades dos momentos que ela vier. Porque é
propósito que te deixa firme nesses momentos. É o seu propósito. Não, estou trabalhando aqui pelo propósito. Eu sei o propósito do meu trabalho. Exatamente. Vai trazendo a resiliência que precisa até para lidar com essas situações, né? Quando tiver essas pessoas, às vezes, é, jogando inveja de você, né? Porque Você se vai você tem pelo um propósito, propósito, você fica firme. Fala, eu vou. segue pelo propósito. Segue Exatamente. Eu firme. Eu sei. sei o que está acontecendo aqui, eu identifiquei, porque a gente precisa identificar quem são as pessoas que estão ali de alguma forma trazendo algum prejuízo para nós, mas a gente precisa ser resiliente, não pode agir da mesma forma. Quando você tem um propósito, se autoconhece, você foca em se desenvolver, em se melhorar, você não vai agir da mesma maneira, mas você também vai criar um certo escudo, talvez, a blindagem, né, que você comentou aqui, né, para a gente O poder escudo também, gostei do escudo. continuar, É bem isso mesmo. permanecer, né? Hã? É bem isso mesmo. O escudo é como escudo a blindagem, exatamente. Entendeu? E eu gosto de falar sempre do filtro, né? Eu falo Do, da blindagem e o nosso ouvido tem um filtro. Você absorve o que é bom, o que é ruim, você descarta. Absorve o que é bom. Você ouviu? Absorve. É bom? Beleza, você absorve. É ruim? Descarta. Tira isso já de você. é, Faz um filtro. Só eu absorve o que fiz, é bom. exatamente. Absorve o que presta, né? O que é importante, que vale a pena. Eu vi um vídeo de uma mulher, acho que tinha duas pessoas, tipo um memezinho, sei lá, um videozinho pequenininho assim, né? Tinha duas pessoas conversando, quer dizer, tentando se comunicar, na verdade. Uma falava uma língua e a outra falava outra, que não entendia, né? Então elas não estavam se entendendo. E uma delas estava falando um monte de coisa negativa e reclamando e blá blá blá, e passava na legenda isso, né? Que aquela pessoa estava reclamando, estava, nossa, daquele jeito. E a outra que não estava entendendo, estava ouvindo e estava rindo, estava tipo, ai, super de boa, super tranquila, porque ela não sabia o que era aquilo. Tipo, tanto faz o que você tá falando, como tanto fez. Sabe, assim, a pessoa tava falando um monte de coisa nada a ver, a outra que não entendia tava lá super de boa, na paz, assim, ouvindo, então, às vezes, a gente precisa fazer isso, tipo, fazer cara de paisagem. Sim, Fazer de conta que não tá vendo. sim. Bom, exatamente. Absorve, é bom. Ah, é legal. É bom o que você está falando? Absorve. É ruim. Descarta. É, Não entre não em é? conflito. Só escuta e descarta. Não traz aquilo para você. Eu, Exatamente. ultimamente, a maturidade não existe. É bom, vamos absorver. Que é ruim, descarta. Não vai me Ex- trazer nada positivo. Exatamente. E assim a gente começa a elevar o nosso bem-estar, né? A nossa confiança, se sentir bem com a gente mesmo, construir relacionamentos mais saudáveis, ter um desenvolvimento melhor no trabalho e assim por diante. Porque aí vai impactando em todas as áreas, né? Esse novo olhar, essa nova forma de perceber as coisas, né? Exatamente, em todas as áreas, né? Não só profissional, mas pessoal, física, de relacionamentos sociais. Ele traz esse florescimento em todos os anos. Exatamente. Nancy, tem algum outro ponto que você gostaria de falar aqui que a gente não falou? Então, eu gostaria de deixar uma dica, porque assim, muita gente às vezes se sente, eu tenho ciúme, né? Como comentei com você, né, na nossa conversa, ou Aham. ciumento, ciumento. Só que eu trago isso e falo com a minha filha de hoje. Não tenha ciúmes, tenha cuidado com as coisas. Não ciúme, porque o ciúme, quando ele é dado, o fruto dele é inveja. Então, em vez de você ter o ciúme com suas coisas, com seu cargo, né, com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com a amizade, com o seu trabalho, tenha cuidado, não se troca o ciúme por cuidado. Tenha cuidado, mas não ciúme. Porque o ciúme, quando ele é alimentado, o fruto dele é a inveja. E a inveja, ela é maléfica. Não vai trazer nada de O que bom, você né? acha?
Perfeito. É ter cuidado, ter o cultivo ali diário com essas relações, com o trabalho, com as pessoas, com tudo. É perfeito. Tudo que você falou, eu concordo assim embaixo. Porque se o ciúme você alimenta, se você não corta, ele dá fruto e é inveja. E aí, depois que ela cresce, fica difícil de você cortar. Ela cresce Exato. como uma erva daninha. Então, eu falo isso por mim, tá? Quando eu vejo que eu tô com ciúme, eu já corto. Não, não precisa. Corta. Não alimenta. Senão ela vira uma erva daninha. Então, essa é uma dica que eu gostaria de deixar aqui. Troca o ciúme com cuidado. Exatamente. E não alimentar, né? Que você falou, extremamente importante também, não alimentar essas emoções que são negativas que nós temos, que faz parte da nossa vida, a gente ter, né? Mas conforme a gente vai, conforme nós investimos em autoconhecimento, a gente começa a se reconhecer e se perceber, a gente começa a diminuir essas emoções negativas e esses comportamentos negativos. Eles começam a ser menores no nosso dia a dia. E aí o impacto positivo ele vai aumentando para nós também, em todos os lugares onde a gente estiver. Então, acho que a chave também de tudo isso é autoconhecimento. Parece que é uma coisa, você fala, nossa, tudo é autoconhecimento? É. Começa Né? por Não tem. ele, né? Começa por Começa por ele, aí vão entrando outros recursos que a gente vai descobrindo através desse autoconhecimento, que é fundamental para a gente poder viver bem, ter um desempenho melhor no nosso trabalho e na nossa vida de forma geral, né? verdade. Alguém quer perguntar alguma coisa para Nancy ou para mim, Aqui, pessoal. né? Até mesmo quem assistir depois, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser conversar comigo ou com a Nancy, fiquem à vontade. Pode mandar mensagem para você, né, Nancy? Pode, à vontade. Pode sim. Eu vou deixar a página dela, né? Como eu já coloquei, eu vou colocar aqui novamente para vocês na hora que eu divulgar a live. Se alguém quiser conversar com ela, entender o trabalho dela também, fiquem à vontade. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Nancy, vou encerrando a nossa live. Agradeço você também por aceitar fazer a live comigo. Venha mais vezes, vamos pensar em outros temas, falar sobre o florescimento humano, que eu amo tanto, que é um ponto que nós temos aí em comum, né? Entre outras coisas também de trabalho e de carreira. Venha mais vezes, viu? Estou muito feliz, gratidão mesmo por você estar aqui. Pena que eu não consegui te ver quando terminar a live, eu ligo pra você no vídeo do WhatsApp. Eu não tô te vendo a live inteira sentando assim, gente. Cada coisa que me acontece quando eu vou fazer live. A resiliência aqui, né? Desafios, ó. Enfrentando desafios ao vivo aqui. Você não me viu a live toda e conseguimos, ó. Estamos... Exatamente. Resiliência na prática. Quase que eu desligo a live aqui, meu Deus. Mas, ó, muitíssimo obrigada. E para vocês também, uma boa noite, uma boa semana. Até semana que vem, às 20 horas, também vai ter live aqui, como sempre tem toda segunda-feira. E qualquer coisa, estamos por aqui. Bye, bye. Tchau, Nancy. Se cuide. Obrigada, pessoal, por ficar aqui. Ana, gratidão. Muito obrigada, viu? Marca outras lives. Grande beijo, viu? Beijo, tchau, tchau. Tchau.